sai sem dúvida, né? Ela sai convicta daquilo, e a verdade liberta, como a Bíblia fala, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, não é interessante que as pessoas conheçam a verdade, por isso existe um pouco investimento, especialmente no Brasil, vou colocar o Brasil como exemplo, embora seja em várias partes do mundo, mas no Brasil, em especial, tem muito pouco investimento na área de educação, de cultura, porque é mais fácil você manobrar, né, uma massa que não tem conhecimento. É a base de tudo, né? É a base de tudo. Você tem uma ideia, eu vi uma matéria, e assim, um cientista que falou, não foi uma pessoa aleatória. Não sei se eu postei nos Guardiões, eu ainda vou postar porque eu tenho material, a pessoa falando. Foi feito um experimento, né? Disseram que a média de QI do mundo, né, é média de 100, é a média. Aí pegaram o QI do inglês e compararam com o QI do japonês. E viram que o japonês está um pouco acima da média. Não porque ele tenha a capacidade cerebral melhor. Anatomicamente, o cérebro é igual, né? Mas ele tem mais estímulos, né? Então, ele tem mais estímulo à educação. O ensino é motivado, então ele aprende, ele cresce. Aí, comparando, essa mesma pessoa trouxe para o Brasil. A realidade do Brasil é assustadora. A média do brasileiro em QI é de 86. Você ter um parâmetro do que significa isso é mais da metade da população brasileira. Tá? Isso sem contar o analfabeto funcional, que são 30%, e é bastante, são 60 milhões de pessoas de analfabeto funcional no Brasil, né? E ainda tem essa. Aí fizeram uma pesquisa, né? O macaco mais inteligente, né? Pegaram o chimpanzé, aquele que atingiu o top, aprendeu linguagem de sinais, tal. O chimpanzé chegou a fazer o teste de QI, chegou a 92. Quer dizer, então é impressionante isso. Ficou 80 e quanto? 6? 85 ou 86 que você falou? A média do Brasil é 86 a 87. Quer dizer, um chimpanzé, claro, um chimpanzé treinado, tudo, né, que aprendeu linguagem de sinais, foi capacitado para aquilo. Não, mas assusta. Mas assusta, porque é perturbador. Então, às vezes você fala coisas, as pessoas não entendem. Então, por isso eu faço questão de explicar em detalhes e apresentar dados, né, científicos, históricos, para validar aquilo que eu estou falando. Né? Porque se eu pegar um fato isolado, né, hoje, quando nos Guardiões, eu compilo os fatos. Se eu pegar um evento isolado, por exemplo, está tendo uma guerra em Israel. Né? Isoladamente, ok, uma guerra sempre teve. Né? Mas acontecer em 2023, né, não sai da esfera. E colar aqui para ver o QI do Albert Einstein era entre 160 e 180. Só para ter uma ideia aqui do número, porque a gente tem que pegar alguém que era isso, em torno disso. 180, 200, Tesla também em torno de 200, né, que foram os grandes gênios da humanidade, né? Então, e uma afirmação dessas, uma que tu acabaste de fazer, em vez de gerar preocupação e vontade de alterar, e vontade de, certamente vai originar polémica. Acho que aí é o erro do mundo em que vivemos, porque somos alertados para uma realidade que definitivamente não está dentro do que queremos, então vamos matar o mensageiro, não é? É isso que acontece. Exato. Em vez de preocupar com o futuro. Isso acontece muito na tua intervenção junto das pessoas, não tanto dos alunos, mas junto das pessoas que te seguem. Sentes que às vezes é preferível questionar o mensageiro, pôr-te em questão do que acreditar na realidade. Você vê como manipular as massas facilmente. Vamos usar um termo mais simples aqui, uma metáfora, tá? Quando teve a questão da picada, por exemplo, né, todo mundo aceitou a normativa, né? Mesmo tendo, e todo mundo que foi contra foi banido, né, das redes sociais, foi perseguido, etc. e tal. Alguns até perderam a vida, né? Teve um médico, né, um médico francês, foi Nobel de infectologia em 2007, ele que descobriu o vírus da AIDS, e ele alertou sobre algumas questões, né, e deu até dados científicos para isso, e deu o período de tempo. Falou assim, olha, tanto tempo, né, vai ter uma reação. E nós vemos notícias disso, que abafam, né? A mídia muitas vezes abafa, ela fala o que você quer ouvir. Então, ela joga uma notícia assim, pequena, né, embora seja verdade, mas logo em seguida falou do carnaval, falou do futebol, falou da Olimpíada, para distrair, são distrações. Então, distrações, está cheio de distrações. Tirar você do foco. Tirar você do foco. E hoje a gente caminha assim para um momento, eu acredito que nós estamos vivendo assim o final dos tempos,
né? Somos, segundo a Bíblia fala, somos os trabalhadores da última hora. Então, a gente tem, assim como Jesus ele narra em Mateus capítulo 24, ele fala que haverão angústias como nunca houve, nem tampouco haverão de haver. Eu creio que a igreja santa, assim, o remanescente, as pessoas de bom coração, que amam a Deus de verdade, amam a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento, essa é a espinha dorsal, né, que é de Deus, tá? Não presa a nenhuma religião. Certo. É colocar o amor em prática, né? E você tem compaixão do próximo, você estender a mão, não apontar o dedo, né? E isso foi pervertido em nosso meio, né? Hoje corrompemos isso daí. Então, a mensagem, né, central é realmente a gente resgatar o amor. E hoje o amor está se distanciando cada vez mais. A gente vê muito ódio, né? Muito polarizado, né? Muito polarizado, especialmente nas redes sociais. Né? Você vê muita agressividade entre irmãos que dizem que amam o mesmo Deus. E se Deus é amor, se você prega o ódio, se você prega a inveja, a ganância, você se torna o anticristo. A gente acha que o anticristo é uma pessoa só, mas é um sistema, é qualquer coisa que seja contrário aos valores que Cristo ensinou. Por exemplo, né? Usando aqui o cristianismo como exemplo. Mas eu citei numa outra vez, teve um momento da minha vida que eu fui muito acolhido por muçulmanos. Eu tenho amigos muçulmanos. Então, nada contra o muçulmano, nada contra o palestino. O problema são os radicais, os grupos extremistas, claro. Hamas, Hezbollah, esses sim, são perigosos. E quando a gente fala em perigosos, a estatística mais recente, porque tem várias estatísticas por aí, mas a mais recente diz que tem 1,8 bilhões de muçulmanos no mundo. Né? E os cientistas apontam que cerca de 20% são extremistas, mas 20% desse número é mais de 350 milhões espalhados pelo mundo. E eles foram incentivados a perseguir os judeus. Né? No dia 13 de outubro. Dia 13 de outubro foi declarado uma guerra, né? Um líder lá e convocou, né, os extremistas do mundo inteiro e estão marcando casa dos judeus. Não, eu vi isso. Eu fui a Berlim, minha mulher foi a um congresso, eu fui com ela. Quando nós saímos à rua, no último dia, ela falou assim, eu estou com medo de sair aqui. Porque eu não sei se pode... Berlim é uma cidade... eu acho que para esse tipo de situação eu vejo como algumas cidades como cidades-chave. Paris, Berlim, exato. Madrid, Nova York, Washington, sei lá, estou pondo aqui algumas, sim. Né, que me passaram pela cabeça. Então ela falou, eu estou com medo. E depois, assim, nós chegamos num domingo, na segunda-feira já saiu a notícia lá em Portugal que as casas estavam sendo marcadas e eu vi a casa marcada com o símbolo da Estrela de Davi.